Estamos iniciando hoje uma nova série. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro. Estamos iniciando uma nova série com a igreja, com o tema março. Obrigado. Fevereiro já passou. Mês de março, uma nova série com o tema Os Nomes de Deus. Esse é nosso tema agora dos domingos de março. Os nomes de Deus. Pastor, como assim nomes de Deus? A Bíblia, as pessoas falaram algumas coisas sobre Deus, alguns nomes, da forma que Deus se revelou para elas. Na realidade, o primeiro nome aqui, que é o nosso tema de hoje, Yahvé, o próprio Deus disse a Moisés esse nome. Ali no livro de Êxodo nós vamos falar hoje sobre esse nome, Yahvé. Depois, com medo desse Yahvé, porque era um mandamento que dizia: não tomarás o nome do Senhor em vão, eles não chamavam Yahvé, eles chamavam Senhor, Adonai. Adonai é um nome que significa Senhor, então também é um nome muito usado nas Escrituras. Aí depois vem alguns nomes que as pessoas chamaram Deus. Por exemplo, quando Abraão foi provado lá para levar o filho dele, Isaque, e entregar o filho dele em sacrifício, e Deus de repente disse: não mate o seu filho, porque eu tenho um cordeiro ali, um carneiro preso aos chifres no arbusto. E Deus disse então, e Abraão então disse: Jeová Jirê, Deus proverá. No monte da provação Deus proverá um sacrifício. Então ele chamou Deus de Deus da provisão. E esse nome Jeová, talvez não seja o melhor nome, a melhor tradução, Jeová, a melhor tradução seria Yahvé, mas como ficou muito conhecida aquela música do Kleber Lucas, inclusive, né, que fala assim, Jeová Rafá, Jeová Jirê, então a gente usa Jeová, mas um nome até melhor seria Yahvé. Depois falaram Javé, e depois alguns tradutores Jeová, mas é a mesma coisa, Yahvé, Javé, Jeová. Yahvé Jirê, né? Jeová Jirê, Javé Jirê, Deus proverá. Temos um outro nome, Rafá, que foi quando Moisés estava com o povo no Egito e faltou água, e Deus então transformou a água salgada, Mara, em água doce para eles beberem, e aquela água então trouxe alegria, trouxe paz, trouxe sabor ao paladar. Então ali disse Yahvé, Javé, Jeová, Rafá, Deus que sara, Deus que transforma a água amarga em doce. Até um nome usado para enfermidades, aquele Deus que cura a enfermidade, né? Que vem até o nome Rafael, Deus cura. Jeová Nissi foi usado também por Moisés quando comemoraram a vitória contra os amalequitas. O Senhor é minha bandeira. Nissi é bandeira. Aí aqui tem outros, vou rápido aqui, Makadesh, lá no Levítico, a santidade de Deus. Deus quer que as pessoas sejam santas, os objetos, as pessoas sejam santas para Ele, Makadesh. Temos Shalom, né? Jeová Shalom, que significa paz. Tsekenu é justiça. E Jeová Roi, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Enfim, são tantos nomes na Bíblia, eu não tenho tempo aqui de falar para vocês todos eles, mas eu vou escolher 4 nomes, e vou estar nesses próximos domingos aqui, falando com vocês sobre esses nomes específicos que eu escolher. E hoje o primeiro vai ser o Yahvé, que é exatamente quando Deus aparece a Moisés e fala, eu sou, quem é você? Ele diz, Yahvé, eu sou o Senhor, né? Falando sobre nome, esses dias eu vi uma reportagem interessante aqui em Rondonópolis. Cartórios divulgam os nomes de bebês mais registrados em Rondonópolis. Isso aqui foi agora, recente, se eu não me engano, dezembro, janeiro. Então, cartórios divulgam os nomes de bebês mais registrados, né? Interessante que quando a gente dá um nome, os nomes eles têm às vezes uma fantasia, né? O primeiro nome,
um desejo. Um nome masculino, aqui em Rondonópolis, na década de 2010, 2020, foi Heitor. Heitor, 93 bebês aí com o nome Heitor. Miguel, 82. Arthur, 70. Helena, primeiro nome de mulher aqui, Helena, 63. Davi, 57. Samuel, enfim, você vai ver nomes, alguns inclusive nomes bíblicos, porque há também uma forte tendência a nomes bíblicos aqui no Brasil. E a importância dos nomes, né? Por que a gente escolhe dar um nome para um filho? Porque a gente, talvez pela sonoridade, né? Esse nome é bem sonoro, fácil de pronunciar, ou porque quer dar um elogio a um pai, um vô, enfim. Agora, infelizmente, é quando decidem homenagear jogador de futebol, né? Diz que tem um pai que colocou o nome do filho Sneijder, que é o jogador da Holanda. Ele gostava tanto do time da Holanda que deu o nome de Sneijder. Até difícil de falar aqui, né? Então, coitado do menino, né? Então, às vezes os pais exageram, né? Tem aquele também que gosta tanto de futebol que colocou o nome do filho Lionel Messi, né? Então, assim, a gente sabe que há os exageros, né? E eu estava vendo assim os nomes mais ridículos, né, do Brasil, infelizmente, uma lista. Olha cada nome e é real, tá? Chevrolet da Silva Ford, né? Então esse realmente gosta muito de carro, né? Homenageou. O outro nome que eu achei bem assim, bem diferente, né? Esparadrapo Clemente de Sá, né? Também coitado dessa criança, né? Ainda bem que hoje pode mudar, né, o nome, até 18 anos ali você já consegue mudar o seu nome. Tem um outro aqui que eu achei muito engraçado, janeiro, fevereiro, de março, abril. Acho que esse aí também gostava de um calendário, né? Janeiro, fevereiro, de março, abril. Tem o Xerox Miguel Filho, tem a Delícia de Jesus, né? Essa aqui, coitada. E o Inocêncio, coitadinho, né? Então, assim, irmãos, tem pai que apela, né? Tem pai que abusa e dá vontade de você falar, rapaz, como que é seu nome mesmo, né? A pessoa fala, eu não entendi, mas é o nome da pessoa, né? Então, realmente a turma abusa. Só que na cultura da Bíblia, irmãos, eles davam um nome com um significado muito forte. Por exemplo, Moisés. Moisés significa tirar das águas. Para a cultura judaica, o nome não era uma questão de sonoridade. O nome era uma questão de uma vivência daquele nome. Por exemplo, lá a história de Ruth, a mulher lá chamava, né, a Ruth, a protagonista do livro, mas após perder a Noemi, né, após perder o marido, a Noemi fala assim, me chamem de Mara, que Mara significa amarga, me chamem de Mara, não de Noemi. A sogra dela, né, dizia, me chamem de Mara. Então você vê que o nome na Bíblia, ele tem um significado. Esaú e Jacó. Esaú significa peludo, né? Peludo, que ele diz que nasceu com mais pelo, né? Então Jacó, aquele que se aproveita, usurpador. Então são nomes na Bíblia. Daniel, todos os nomes que terminam com El, eles têm um derivado de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Ezequiel, Rafael, todos os nomes com El, eles têm alguma derivação de Deus. Deus alguma coisa, Deus cura, Deus é meu juiz, né? Deus sara. Então, nomes que terminam com El. Então, é muito forte essa referência na Bíblia dos nomes. E nós vamos conhecer hoje o nosso personagem, Moisés, que teve um encontro com Deus, e ele perguntou qual o nome de Deus. Ele teve essa coragem de falar assim, Deus, qual o seu nome? Se você já leu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, você vai ver que o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis, é uma continuação. José, ele foi para o Egito, escravo, levou a sua família,
e depois passou muito tempo, eles não lembravam mais de José com sua morte, e começaram a oprimir, escravizar os judeus no Egito, e o povo reclamava, orava, pedia a Deus um livramento, e Deus então manda um homem chamado Moisés. E o livro de Êxodo significa saída, ir embora, partir, que é exatamente o que aconteceu nesse livro, a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. E o nascimento de Moisés é num contexto que eles diziam assim: matem todas as crianças que nascerem do sexo masculino, matem todos os meninos que nascerem devem ser mortos. Mas tinha umas parteiras lá que diz a Bíblia que eram tementes a Deus, e essas parteiras não mataram Moisés, e a mãe dele escondeu ele, mas havia tipo uma ronda dos egípcios nas tendas, lá na favela onde viviam os judeus, para ver se tinha algum bebê lá, mas menino. Eu fico imaginando esconder uma criança com 3 meses, você que tem um bebezinho em casa, você que tem um bebezinho aí, você sabe que ele chora, e aí eu fico imaginando o pai de Moisés dizendo a Joquebede: faça esse menino calar-se, fique quieto, vão descobrir esse menino aqui. E esse menino chegou um dia, Joquebede disse assim: não, a gente tem que fazer algo, porque vão encontrá-lo, ele chora, ele é uma criança. E eles têm uma ideia de fazer um cesto de junco, ela preparou uma substância impermeável, encontrada nas margens do Nilo, cobriu as laterais daquele cesto de junco e colocou aquele cesto na água. E depois aquele cesto foi indo pela correnteza e entrou no palácio de Faraó. Havia lá a princesa tomando um banho, e ela vê aquele cesto entrando. O que fazer com uma criança que chora num cesto, abandonada? Havia um ditado egípcio que dizia: nunca recusei leite às crianças, nunca recusei leite às crianças. Então aquela princesa, ela acolhe aquele bebê. Mas o que é interessante nessa história é que a irmã de Moisés, a Miriam, ela acompanhou aquele cestinho, e ela foi lá na princesa egípcia e falou assim: olha, eu posso chamar alguém para amamentar esse bebê? E a princesa disse: claro, e não só chama, mas eu vou pagar um salário também para quem for amamentar. Então é interessante, Moisés foi criado pela própria mãe dele, e ainda a mãe dele recebeu um pagamento para cuidar do seu filho, e agora com a permissão de ter um bebê nos seus braços. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 1. Eu coloquei aqui o versículo, olha, só de curiosidade. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Então veja aí, a própria mãe, ela chamou a mãe do menino, a Joquebede, foi que cuidou de Moisés, e ainda recebeu um pagamento para cuidar do seu próprio filho. Mas enfim, o tempo passou, Moisés cresceu, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Olha o significado do nome Moisés: das águas eu tirei. E até uma dica que eu falo aqui para vocês, pais: quando forem dar um nome, não pensem só na sonoridade, não pensem só na beleza do nome, não pensem só na novela da Globo que você assiste, não vai colocar o nome do filho Caian Raymond, não é legal, mas pense também no significado desse nome. O que significa, Talvez você goste de um nome, mas veja o significado desse nome. Eu acho que o significado é algo também importante, não só a sonoridade, Então pense bem quando você for dar um nome. É uma coisa que a gente tem que entender, que um nome potencializa a vida de um ser humano, no sentido da nosso desejo de que ele seja alguma coisa, e relacionado ao significado do seu nome. Então Moisés, tirado das águas, ele agora
está crescido e ele vai ser entregue ao faraó, e ali vai ser treinado, né? Ele vai ser treinado na cultura egípcia, ele vai aprender sobre medicina, filosofia, astronomia, ele vai aprender sobre cultura, pintura, a arte da guerra, da luta, das espadas. Ele vai ser agora preparado para o trono do Egito. Ele é um filho adotivo daquele monarca. Mas enfim, como Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos, um dia está Moisés andando no seu palácio, no seu reinado, ele vê um egípcio maltratando um escravo judeu, e aí ele fica revoltado, e ele vai para cima desse egípcio. Diz a Bíblia que ele mata esse homem, e ele esconde na areia o corpo do egípcio, e ele pensa, agora tenho que fugir, tenho que ir embora, eles vão me encontrar, eles vão me pegar, e assim ele sai do palácio, e vai para o deserto, vai para um lugar vazio. Quando a gente pensa assim, né, a gente já conhece a história, a gente acha assim, não, Moisés ele foi, não gente, ele saiu ao vazio. Imagine você hoje, quando dá uma loucura em você, fala assim, eu vou fugir, para onde você vai? Lugar nenhum. Ele foi tropeçando em meio a uma terra seca, cheio de espinhos, de um sol terrível, calor. Ele é um fugitivo do medo, ele está fugindo para salvar a vida, ele não sabe para onde vai, ele não tem um lugar, ele está dizendo, eu fiz uma besteira, eu matei uma pessoa, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, minha vida acabou. E de repente ele chega num lugar, vê pastoras, mulheres, jovens, e ele dá água ao rebanho daquelas pastoras, e elas eram filhas de um homem chamado Jetro. E aquele homem Jetro diz assim, poxa, que homem valente, que homem bom, cuidou de vocês, minhas filhas, tragam ele para casa. E Moisés então vai, e uma delas vira a sua esposa, Zípora, e o seu sogro, tão conhecido, conselho de Jetro a Moisés, o sogro dele, um homem sábio, Jetro. Assim Moisés agora está casado, assim Moisés agora tem uma família, assim Moisés agora não mais um egípcio, agora talvez a barba já cresceu, porque o egípcio mantinha a face sem pelo, o corpo sem pelo, careca, e os judeus já não, muito pelo, barba. Talvez agora ele já é um homem diferente, barbado, com a pele muito queimada do campo, cuidando do pasto, cuidando de rebanho, de ovelha. E aí ele vai ter uma experiência muito marcante, que foi o dia que Deus se revela através de uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz, apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Aqui vai acontecer, meus irmãos, o dia que Deus fala com Moisés, o dia que Deus se revela a Moisés. Até aqui, você não vê em nenhum momento Deus falando com Moisés. Os estudiosos falam que foi 40 anos, escute bem, 40 anos Moisés no Egito, pensando que era alguém. Depois Deus levou ele 40 anos no deserto, mostrando que ele não era ninguém. E depois vão ser mais 40 anos da vida dele, Deus usando ele para um propósito, que é libertar o povo de Israel. Ou seja, até aqui ele não sabia o plano de Deus na vida dele. Tirar das águas, Moisés, tirar das águas. Por que Deus me livrou lá quando eu nasci, o cesto de junco? Ele não entendia até aqui o que estava acontecendo. Talvez ele nunca mais tinha visto a sua mãe, a sua irmã, porque ele não poderia voltar lá para o Egito. Ele era um homem caçado, ele tinha matado uma pessoa lá. Mas aqui então, no cotidiano da sua vida comum, na vida ordinária, no trabalho das ovelhas, Deus aparece. Olha o que diz a Bíblia, apareceu-lhe o anjo do Senhor, Êxodo 3:2, numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Meus irmãos, algo diferente aconteceu naquele dia. Algo diferente, não na paisagem. Aquela paisagem era normal. Aquela sarça era um arbusto comum, um arbusto espinhoso comum do deserto. Mas algo diferente que diz a Bíblia ali, você pode conferir na tela, que tinha um fogo nessa sarça. Essa sarça ardia e ela não se consumia. Ou seja, esse fogo não cessava, não tinha talvez uma fumaça, não queimava, era um fogo constante. E ele então, ele fica curioso. O verso 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Interessante quando a gente fala assim, eis-me aqui, a gente acha assim, que nem quando Isaías disse, né, eis-me aqui, ou seja, envia-me a mim. Não foi isso que ele disse no original hebraico aqui. Aqui no original ele fala assim, sou eu, porque ele nem sabia quem falava com ele. Deus nunca tinha se revelado a ele. Ele fala assim, Moisés, Moisés. Ele diz, sou eu, quem está me chamando? Simplesmente. Ele não está se dispondo a uma missão, não. Esse eis-me aqui é um termo, inclusive aqui talvez mal traduzido. Eu sou eu, aqui estou. Quem está me chamando? Simplesmente uma voz chamando ele. Ele nem sabia quem era Deus e qual era o propósito de Deus nesse ponto. Verso 5, Deus continuou, não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Interessante, tira a sandália, né? Porque na cultura judaica, quando você chegava na casa de alguém, você tirava as sandálias, você entrava descalço, era um sinal de respeito. Quando Deus fala assim, tira os sapatos, tira as sandálias, está dizendo, olha, você está num lugar diferente, Moisés. Não porque esse lugar é diferente, porque esse lugar é o deserto, mas porque eu estou aqui agora com você. É um exemplo de reverência a Deus. Ele está num lugar especial, onde Deus está falando com ele, e tira as sandálias. O verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Interessante o que Deus fala aqui. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembra que eu falei para vocês que Moisés, por mais que ele tenha sido acolhido como filho adotivo da princesa, ele não foi criado pela princesa, ele foi criado pela sua mãe, Joquebede, não só criado como ela recebeu um salário. Possivelmente, eu creio, e alguns teólogos dizem que ele foi educado na fé. Possivelmente a mãe dele dizia da fé, das histórias de Abraão, da criação de Deus ao mundo, de que quem foi o pai Abraão, quem foi o Isaac, quem foi José, 12 filhos de José, Jacó, 12 filhos de Jacó, um deles era José, foi para o Egito, aquela história toda que está em Gênesis. Eles lembravam daquilo tudo, ia passando de boca em boca, de geração em geração. Então quando Deus fala aqui, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você sabe quem está falando com você, Moisés? Agora você está entendendo o que está acontecendo aqui, Moisés? Parece que as coisas devem ter começado a fazer sentido. As coisas aqui começaram a entrar na sua mente, por isso que minha mãe falava disso, daquilo, de um Deus que se revela a Abraão, que chama ele, você será pai de uma grande nação. E Deus continua no verso 7 falando com ele, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, verso 8, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Veja bem, interessante aqui algumas coisas, né? Observa ali na tela, certamente eu vi, né? Ou seja, Deus vê, mas não só vê, Ele ouvi o seu clamor, mas não só vê e não só ouve, Ele também conheço-lhe o sofrimento.
que Deus está dizendo é o seguinte: ei Moisés, você está perdido na história, você está confuso, mas veja bem, tudo que está acontecendo lá com tua mãe, com teu pai, com teus irmãos, com os judeus lá, eu sei o que está acontecendo. Eu tenho visto crianças sendo assassinadas, eu tenho visto corpos sendo jogados no rio Nilo, eu tenho visto a opressão, fazendo barro, fazendo tijolo, eu tenho visto tudo isso, não tem me escapado a voz do clamor desse povo, e eu vou fazer algo em relação a esse povo. Versículo 10, olha o que Deus diz: vem agora, Moisés, né? Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, esse será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos entender essa passagem aqui, meus irmãos. Moisés está confuso ainda. Moisés está muito confuso. Por quê? Porque vamos imaginar a cena: ele chega num lugar, o dia a dia dele, trabalho dele, você no seu escritório, na padaria, no seu comércio, e tem uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se cessa, o fogo não se cessa, e aí Deus fala, chama ele, e até aqui ele está assim, claro, ó Deus, que bom que você vai ajudar a gente, né? Que bom que você tomou uma iniciativa, porque realmente está numa situação difícil lá no Egito, o povo está sofrendo, as crianças, os idosos, nós estamos escravos, legal, que bom que você vai fazer algo, mas aqui quando ele fala assim, olha, eu vou usar você como meu instrumento para isso, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Aqui ele fala assim, peraí, eu não estou entendendo bem essa história. Se você conhece já esse capítulo inteiro, você vai ver que ele vai negar várias vezes, ele vai dizer, eu não, eu sou gago, eu não sei falar, e no final Deus vai falar assim para ele, ó, é seu irmão que vai ser seu porta-voz. Mas ele não se vê assim, preparado para a missão. Talvez ele pense, Senhor, eu matei um egípcio, eu não sou digno de liderar um povo. Talvez você e eu já assistimos o filme Príncipe do Egito, os 10 Mandamentos, aquele filme da Disney que o mar vermelho se abre, tantos sinais, a gente já assistiu, mas Moisés ele está vivendo essa história. Talvez ele fale assim, tá Senhor, legal, você vai ajudar, mas não conta comigo não, né? Eu não sei o que fazer. E na realidade o que ele deveria ter falado era assim, estou disponível. Aqui ele devia dizer, eis-me aqui, conta comigo Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Enfim, eu não vou entrar aqui na negação de Moisés, nas suas limitações, nas suas dificuldades, mas eu queria agora, indo para o final, focar no nome de Deus, nesse momento da história de Moisés. Versículo 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Olha aí, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Gente, ele faz a pergunta básica, ele fala assim, qual o seu nome? Imagine você, por exemplo, alguém pede para você dar uma mensagem. Falou, meu amigo, faz para mim, vai ali naquela papelaria, na avenida tal, e fala para a pessoa lá, um aviso, a pessoa não me conhece, eu vou, mas qual é o seu nome? Quem está mandando eu ir? Quem é você? Como que eu vou me apresentar lá? A primeira coisa que a gente pergunta é, qual é o seu nome? Você vai negociar um carro, comprar um carro, vender o carro, a primeira coisa que pergunta para o vendedor ou comprador, qual é o seu nome? Quando você atende um cliente na sua casa, ou na sua empresa, qual é o seu nome? Você vai salvar o contato do seu representante, do seu vendedor no seu WhatsApp, qual é o seu nome? Ou seja, é um nome, é o básico do básico. O sobrenome às vezes a gente nem sabe, mas o nome. Deus, qual é o seu nome?
Qual é o seu nome? Que lhes direi? Deus diz: eu sou o que sou. Complexo, né? Mas Deus é bem filósofo, né? Eu sou o que sou. Simples assim, e profundo desse jeito. Eu sou o que sou. Ele é tudo, né? É o Criador do mundo, é o Pai da criação, é o que criou você e a mim, é o dono de tudo, de toda a prata e o ouro. Eu sou o que sou. E aqui nós vamos ter o nome Yahvé. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, veja que está em letra maiúscula ali, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Aqui aparece o famoso tetragrama. Tetragrama. 4 consoantes. Bem no versículo 15 ali, ó. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Yahvé. Aparece em hebraico Yahvé. YHWH. Possivelmente na sua Bíblia não vai aparecer Yahvé. Possivelmente na sua Bíblia vai aparecer Senhor. E na Almeida aparece Senhor em letras caixa alta, maiúsculas, Senhor, igual está ali na tela. Senhor, Yahvé. Esse tetragrama, ele aparece 5.410 vezes no Antigo Testamento. Vou repetir. Yahvé aparece 5.410 vezes em hebraico no Antigo Testamento, na Bíblia. Mas a gente não traduz Yahvé. Por quê? Primeiro porque eles tinham um mandamento, um dos mandamentos era assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já viu aquele negócio assim, por exemplo, um bandido assalta uma casa, ele fala assim: graças a Deus a polícia não me pegou, né? O político faz um esquema lá de corrupção, e na hora de repartir o dinheiro do caixa 2, ele fala assim: graças a Deus nós estamos com dinheiro em mãos. Já viu isso? Pessoas que fazem um erro grave e falam assim: graças a Deus, o que é isso? O nome de Deus em vão. Mas não só isso, os judeus levavam isso tão ao pé da letra que eles nem pronunciavam Deus, não pronunciavam Deus, então eles falavam Senhor, Adonai, Senhor, Senhor, Senhor. Eles não falavam Yahvé, porque era o nome de Deus. Yahvé, eles não falavam, porque eles achavam que estava tomando o nome de Deus em vão. Então eles pronunciavam Senhor. E para dificultar mais essa questão ainda toda, a Bíblia hebraica, ela é escrita ao contrário do que nós lemos. Ela é escrita de direita para a esquerda, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Ela é o contrário. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você não vai passar as páginas assim como a gente passa a nossa, você vai passar o contrário, você vai começar do final para o começo. A Bíblia hebraica, ela é diferente. Então é um idioma muito diferente do nosso. Por eles não falarem esse nome, e não tinha WhatsApp, né, que a gente falava assim: grava um áudio, né, você grava um áudio, Yahvé, eles não tinha áudio. Então isso, durante o tempo, essa construção vocálica se perdeu, o nome de Deus se perdeu, como falar o nome de Deus. E assim, como eu expliquei no começo, alguns falam Javé, outros falam Jeová, alguns teólogos preferem, como eu, Yahvé, mas enfim, é um nome que são 4 consoantes. Como você pronuncia? 4 consoantes. E assim, devido a todo esse contexto, foi se perdendo esse nome de Deus.
Mas eu quero encerrar essa primeira mensagem dos nomes de Deus com algo que revela um pouco mais esse Yahvé, que é: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou, Moisés, o que você precisar. Moisés, eu estarei com você. Moisés, eu estou pronto para suprir as suas necessidades, as suas carências. O nome de Deus em Êxodo, talvez seria isso: eu sou o que você precisa, Yahvé, eu sou o que sou. Interessante que Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele falou algo que escandalizou os judeus. Ele dizia: eu sou. Antes de Abraão nascer, Jesus disse: eu sou. Exatamente baseado na experiência de Moisés. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele disse: eu sou. Jesus remonta toda aquela experiência que Moisés teve, a primeira experiência com Deus. Meus irmãos, você fala assim: pastor, e você falou e não falou nada. Realmente, porque não tem o que eu falar. Como explicar Deus? Tem uma música que fala, né? Ninguém explica Deus, né? Vamos preparar essa música aí, Rafa, para um dos cultos, né? Ninguém explica Deus, gente. Quem sou eu aqui para explicar numa pregação de 30 minutos? Cada semana a gente vai tentar aqui entender um pouco mais da revelação de Deus. Aquilo que Deus se revela, aquilo que Ele deixa se conhecer. Como explicar um ser que criou tudo isso, que não é nem mais velho amanhã, nem mais novo ontem, porque é infinito. Ele é infinito, Ele é espírito, não tem idade, não sofre mudança, Ele é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está em todos os lugares, é onipotente, tem todo o poder. Como explicar Deus? Uma vez eu estava aqui na igreja, acontece essa história, e marcou muito essa experiência. Eu estava refletindo sobre quem é Deus, e eu fui com uma pessoa até no portão e disse assim: vai com Deus. A pessoa virou e falou assim: fica com Deus. Eu falei: nossa, que coisa, né? Vai com Deus, fica com Deus. Então ele vai, mas ele fica. Esse é um mistério da presença de Deus, dos nomes de Deus, de quem é Deus. Eu espero que essa série edifique a sua vida, te aproxime dEle em oração, em comunhão, e diz: Senhor, revela-te a mim. Assim como o Senhor se revelou a Moisés, revela-te a mim, Senhor. Qual o seu propósito na minha vida, na minha história, nos meus dias? Amém?